Vou apresentar aqui só a proposta, a metodologia proposta, né? Então vamos lá. Normalmente como é que funciona a apresentação das disciplinas de qualquer disciplina, né? E também acontece nas disciplinas técnicas, né? Inicialmente, o professor sempre começa apresentando, né? Como a primeira ação, por meio de uma aula teórica. Então ele pega lá um conteúdo, então, por exemplo, máquinas elétricas, vamos trabalhar motor de indução. Então você começa lá pelo conteúdo teórico, falando sobre os campos magnéticos, fluxo magnético defasado, coloca a equação do campo magnético, você tem um campo resultante, né? Um campo girante, que é o que faz o motor girar. Né? Depois que apresenta essa aula teórica, a gente passa para um segundo ponto, que é o exercício. Né? Faz lista de exercícios, exercita lá aquela equação matemática, né? E tudo isso mais. Depois desse conteúdo apresentado de forma teórica, é que aí nós vamos para o laboratório. Né? E aí a gente apresenta o laboratório, apresenta essas práticas, né? Apresenta todo esse conceito aí do que seria. E por fim a gente faz os guias da prática, né? Os guias de laboratório para que os alunos façam a prática. Qual o problema dessa metodologia padrão, né? Que eu imagino, né? Que eu acredito? É que entre essa apresentação do conteúdo e até você chegar aqui na prática, né? O aluno está tendo uma relação com o conteúdo de uma forma abstrata, né? De uma forma abstrata, ou seja, todo esse procedimento ele confia simplesmente nas equações que foi apresentado e tudo na mente, tudo uma questão visual, de uma figura que foi mostrada, de uma curva que foi mostrada numa apresentação de slide, mas tudo apenas pelo processamento visual. Quando você vai trabalhar principalmente nas turmas do subsequente, né, você descobre que por mais que as pessoas possam, por mais que os alunos tenham dificuldade na matemática, mas são alunos que apresentam habilidades manuais extraordinárias, né? Tem marceneiro, tem pedreiro, tem essas pessoas que sabem executar a profissão, tem até eletricista. E quando você vai ver como é que eles aprenderam todas essas habilidades, né? Eles aprenderam vendo como é que um servente passa a ser pedreiro, observando o que o pedreiro está fazendo, indo lá, colocando tijolo uma vez, né? Não é indo, o pedreiro chegando lá e falando, aqui o cimento tem essa liga, né? Então, com base nesse aspecto de que a gente consegue aprender fazendo e tentando não deixar o conteúdo tão abstrato, então a metodologia proposta para a apresentação dos conteúdos técnicos, né, que a gente tem utilizado e tem dado muito resultado, é você começar a disciplina não apresentando, né, não apresentando a aula teórica, né? Você começa a disciplina fazendo uma apresentação prática do conteúdo. Então, um exemplo de máquinas elétricas. A gente tem uma bancada, por exemplo, que é o motor aberto. Então, a gente tira o rotor, deixa só o estator do motor, liga o motor, coloca uma bússola lá dentro. Então, ele vai ver a bússola girando. Né? Mexa na tensão, mexa, pega o outro motor, pegue outro motor que tem outra bobina na sua estrutura. Então, quando ele visualiza, ele acredita, tem alguma coisa aqui que por mais que eu não esteja vendo, mas faz essa bússola girar. Pronto, esse é o campo girante. Né? Quando a gente vai passar para a etapa agora da aula teórica, que a gente tem que apresentar as equações, né? Quando a gente chegar aqui nesse segundo ponto, essa transição aqui, você consegue diminuir a questão do abstrato. Né? Então, assim, ele já trabalha as equações com uma perspectiva visual e uma perspectiva já prática daquele conteúdo. É diferente. Se a gente for trabalhar, por exemplo, a questão de circuitos elétricos, você apresenta aqui a questão teórica, né? Você diz que a impedância tem uma parte real e uma parte imaginária, né? Até então ele não trabalhava com números complexos, né? Então qual a influência desse mais J? Qual a influência desse número complexo, né? Então ele tem que trabalhar tudo isso na mente. Se você chegar lá no laboratório, na apresentação do conteúdo, montar um circuito básico lá, fonte, resistência, indutor, né? Observar a corrente do circuito e a tensão do circuito. E aí você pede, mexa na tensão, tira o indutor, deixe só a resistência, e aí ele vai visualizar como é que se comportam as curvas. Então você vai ter a tensão aqui, né? Você vai ter a corrente começando aqui, não começando a senoide no mesmo ponto da tensão. Aí ele vai dizer, opa, tem alguma coisa aqui diferente.
né? A corrente tal que nós chamamos de defasado, está deslocado da atenção. Então, quando você faz a apresentação de forma prática, deixa ele aumentar a tensão, diminuir a tensão, trocar indutor lá, quando você chegar aqui na teoria, que você for apresentar a teoria de corrente alternada e você falar que a impedância tem um real mais um J parte imaginária, então ele vai descobrir o que é diferente lá de corrente contínua para corrente real, esse deslocamento. E o que tem diferente nas equações? Opa, esse mais J, esse número complexo. Então ele já vai associar essa equação com uma realidade prática e visual que ele já tem. Então fica mais fácil dele trabalhar na mente dele o conceito. Né? E aqui a continuidade pode seguir o mesmo padrão. Né? Depois aqui a gente faz exercício para fixar o conteúdo, né? E aí faz o desenvolvimento da prática. Né? Nessa metodologia, se for as práticas bem controladas, você pode inserir essa realização de prática por parte do aluno justamente aqui nesse primeiro momento. E aí fica muito mais fácil dele trabalhar as equações, já tendo essa percepção visual e manual dele lá mexendo e ele mesmo visualizando o que ocorre. Então essa é a proposta.